Olá, quarto ano, dando, mais uma reforçada no conteúdo, os caminhos e percursos que nós vimos na aula online da página 220, para a gente compreender a importância desses caminhos que foram, criados para melhorar a locomoção das pessoas. Sabemos que no início da história, os navios é que eram utilizados para fazer com que as pessoas saíssem de um lugar para outro. E sabemos da demora desse navio, no mar, para que ele chegue de um lugar para outro. Isso incluía os produtos que os europeus levavam, do Brasil para Portugal e para outros, países. Então, essa locomoção era sempre pelo mar. Não tinha ainda outra, opção. Eles iam em busca de extrair, explorar a terra, podiam ir por trilhas dentro da mata, mas para locomover, tudo isso era necessário ser levado, por navios. Isso foi por muitos anos. Vimos que os africanos vieram de navio para o nosso país, também os italianos e outros, ao fim da escravidão. Logo depois, com as evoluções, o progresso, o progresso da região Nordeste, que aumentou a questão das indústrias, o comércio foi aumentando, houve a necessidade de fazer aí as ferrovias, onde o trem começou a ser utilizado, já tinha o meio de transporte, já tinha o carro, onde apenas as pessoas com poder aquisitivo maior utilizavam desse carro, certo? Alguns ainda usavam a charrete como cavalos, com locomoção dentro do espaço onde eles moravam, mas para ir para outro lugar, tínhamos o trem, de início. Logo depois é que veio ônibus, o tráfego de caminhões pelas BRs e o avião, certo? Então, todas essas vias, foram se fazendo importantes durante o progresso do Brasil. A necessidade, do ser humano de se locomover. Então, todos eles são muito importantes. Sabemos que o avião não pode levar uma carga tão grande, mas ele é bem mais rápido do que um navio. É muito bem utilizado também para esse transporte, de exportação e importação dentro e fora do nosso país. E os caminhões são muito usados, dentro do nosso país para também fazer esse tráfego. Vimos aí que temos as vias aquáticas, aéreas e terrestres. Para as pessoas também saírem de um lugar para outro bem próximo, se usam muitas embarcações. Nós temos um exemplo de Juazeiro e Petrolina. A pessoa que não quer ir de ônibus, que não quer ir de um transporte particular, ele vai atravessar de barquinha, certo? Lá na orla. Então, é um meio, usando vias aquáticas, que as embarcações vai de Juazeiro Petrolina, de Petrolina Juazeiro. Isso acontece também, certo? Lá em Salvador, as pessoas que moram na Ilha de Taparica, eles também precisam sair dessas embarcações. Tem os horários, tem o valor para que essa pessoa siga para a sua casa e retorne para a capital. Então, acontece isso muito em vários lugares do nosso país, a região norte também, porque a região norte, tem muitos lugares, distantes que se usa barcos para que você possa se locomover. Então, algumas pessoas ainda usam as vias aquáticas para que saia de um lugar para outro. Nas grandes capitais, como Recife, por exemplo, se usa muito, como em São Paulo também, o metrô, para que a pessoa saia de um lugar para outro. E cada um vai usar de acordo com a sua necessidade essas vias. Vimos que cada via aí tem uma importância e um objetivo. Vimos em relação às BRs, as preocupações, os objetivos da questão do trânsito, das placas que indicam, os perigos, a atenção das pessoas que estão dirigindo ou pilotando. Vimos a questão das BRs radiais, longitudinais, transversais, diagonais e BRs de ligação. Então, é uma questão que precisa ter todo esse cuidado na hora de viajar. Tem lá as placas que vão estar orientando a pessoa que vai conduzir o carro. Vimos a questão da topografia, que vê a questão do espaço na região. As condições geológicas, que é as características do solo. A questão da hidrologia, onde entra as águas da região. E as contribuições e benfeitorias para a região. Então, para avaliar a melhoria, para melhorar as vias de cada local, existe aí essas benfeitorias que vão facilitar a realização das necessidades da população daquele local. Então, quanto mais pessoas, mais transportes vai ter e as vias vão ser bem populosas. A gente vê que São Paulo é muito grande e que o tempo todo está circulando transportes, certo? E o tempo todo eles são utilizados pelas pessoas por conta da necessidade de se locomover de um local para outro. Seja para o trabalho ou para outra cidade, eles são utilizados. A questão aí das placas,
né, de trânsito, muito importante em relação a um local onde é o local para pedestre, tem a faixa, a sinalização, o semáforo. Vimos também que algumas BRs tem a questão de sinalizar que tem animais, para ter o cuidado, porque acontece muito acidente. Então, tudo isso são orientações importantes para que a gente tenha, né, controle no trânsito. E na nossa primeira atividade, percebemos aí, né, onde eu vou encontrar cada via. Né? Vimos a questão onde é que eu posso perceber uma rua, uma avenida, uma rodovia, uma trilha, a questão fluvial, a ciclovia. Nós temos lá, né, quando você vê um local onde tem bicicleta, você vai poder circular ali de bicicleta, tem uma ciclovia, certo? Nós temos um espaço onde apenas o pedestre pode circular. Temos outras vias que vai poder circular carro, pedestre e também ciclistas. Tem que ter todo um cuidado para que não haja acidentes. Vimos a questão das ferrovias, aerovias e outras. Nós não temos mais, né, em Juazeiro o trem, nós tínhamos hoje, inclusive, vai virar uma escola, o local onde tinha né, passagem do trem ali, no bairro de Piranga ali, entre Piranga e João 23. Quem já passou ali próximo a Açaí percebeu que agora lá vai ser uma escola, certo? Mas aquele espaço em outra época foi uma pequena ferrovia onde se passava um trem, diferente de outros lugares que é metrô, aquele trem maior. Então, ele era utilizado. Não me lembro quando ele deixou de circular e por quê. Eu acredito que tem muitos anos isso, e que ele não levava pessoas, mas sim pedras e outros, né, objetos para serem carregados de um lugar para o outro. Em Juazeiro também a gente não vê a circulação de navios. Navios sempre são no mar, viu? Cuidado com essa mistura. Rio, a gente vê muitas embarcações, certo? Agora, questão de navios, barcos maiores são no mar. Quando a gente vê essa questão do rio, há uns anos atrás, aquela ponte abria. Então, essas embarcações, elas fazem esse trabalho de levar e trazer mercadoria. Hoje, né, não acontece. Ela vem vias, né, pelas BRs, por caminhões ou por aviões, certo? As embarcações que tem na nossa cidade é para levar pessoas de Juazeiro a Petrolina, certo? Essa questão de sair daqui para ir buscar em algum lugar, não. Tem a questão de lazer, pessoas que utilizam para o lazer, para diversão, certo? Em relação ao rio, mas em relação a carregar mercadoria de um lugar para outro, não acontece mais. Há muito tempo que isso, né, parou. Vocês precisaram aí completar na questão 2, né, os espaços, entender que vai ter o espaço marítimo, os das vias interiores, que são, né, as fluviais. Vimos os aéreos, e no terrestre a gente percebe que tem muito mais, que é a ciclovia, ferrovia, rodovia, oleodutos, teleféricos e minerodutos. Então, a gente vê que na nossa questão terrestre, temos muito mais vias para serem utilizadas do que as outras. Pedi que vocês decidissem, né, para onde você iria dentro do nosso Brasil, usando o mapa da página 226. Alguns falaram Porto Seguro, outros, né, foram dizendo que lugar que tem vontade de conhecer. Então, isso você se locomovendo de avião. Sabemos que o aeroporto existe em Petrolina. Então, de avião, você poderia fazer esse percurso para, né, ir a outro lugar que você deseje. Então, nós podemos ir de Petrolina a Salvador, a São Paulo, a Rio de Janeiro, certo? E alguma, né, outra cidade do seu interesse. Ah, mas eu gostaria de conhecer fora do nosso país. Você vai utilizar aí o aeroporto de Petrolina, mas você vai precisar fazer um percurso antes de chegar nesse local. Por exemplo, você tem o primeiro, né, entra em Petrolina, ele segue de Salvador ou Recife, depende do local onde esse avião vá. E se ele for para Salvador ou Recife, depois ele segue para São Paulo. E aí é que ele vai para a Espanha e só depois ele vai para Portugal. Então, ele vai fazer, assim, algumas paradas para que chegue no seu destino, certo? Você não vai direto de Petrolina para Portugal, por exemplo. Ele vai parar em alguns lugares. Como os ônibus fazem, o avião também tem esse percurso. Então, você decidir para Portugal, subiu lá em Petrolina, ou ele vai seguir primeiro Salvador ou Recife. E desses lugares ele pode ir para a capital, São Paulo, e depois seguir para a Espanha. E só aí você chega em Portugal. E assim, né, você vai conhecer um outro país, certo? A atividade de vocês vão dar continuidade, certo? Essas atividades, porque falta apenas, né, mais 3 para vocês concluírem em relação
esse conteúdo, vocês já adiantaram, fizemos juntos na aula até a 226. Ficou a questão 3 a 225 para a questão de pesquisa, certo? Sobre as vias. A 227, 228 também dentro desse contexto. E agora vocês vão finalizar com a 229, olhando as legendas, vão pintar, vão marcar o mapa, certo? Eu tenho aí os símbolos e as cores que vocês vão estar marcando o mapa nas vias. Na página 230, vocês vão estar localizando aí no mapa também. E na 231 também vão trabalhar o mapa. Então, será 229, 230 e 231, explorando o mapa dentro desse contexto de caminhos e percursos. Vou aguardar esse conteúdo, essa atividade respondida, para que a gente finalize e socialize nossas ideias em relação a esse assunto, tá bom? Até lá!